Fala galera, boa tarde, tudo bom? Aqui é o professor Joel. Hoje nós vamos iniciar a nossa primeira aula, infelizmente, né, por consequências dessa medida restritivas, né? Nós vamos iniciar a nossa primeira aula com vocês, tá bom, galera do Cordeiro? Muito bom estar com vocês, tá? Nós temos um assunto muito bom que trata sobre a guerra, né, a Segunda Grande Guerra Mundial, muito importante, e aí a gente vai entender também o desdobramento e as razões que levaram ao processo da Segunda Grande Guerra, beleza? Vem comigo, galera, aqui. Muito bem, temos aqui o surgimento da Segunda Guerra Mundial, tá? Temos aqui o surgimento dos governos totalitários, que foi uma situação muito importante, que inclusive deu início, né, à Segunda Grande Guerra. Aliás, a Segunda Grande Guerra, ela é uma continuação da Primeira Grande Guerra de alguns assuntos políticos e econômicos, né, que não foram resolvidos na Primeira Grande Guerra, beleza? E aí a Segunda Grande Guerra ainda resta ainda algum ranço ainda, né, de alguns governos, que depois de alguns governos totalitários que surgem, né, justamente com a figura de Hitler e tal, que insatisfeito, né, considerando o Tratado de Versalhes. Ele disse que o Tratado de Versalhes foi um tratado injusto, né, porque não tratou a Alemanha com justiça. Outra coisa importante, é importante lembrar que Hitler não era alemão, tá? Hitler, ele entrou pelo sul da Alemanha e recebeu a cidadania alemã, mas Hitler era austríaco, tá? É bem importante lembrar isso, viu, galera? Bom, dica importante, viu? Muito bem, vamos lá, conosco aqui. Surgimento dos governos totalitários. Quando nós falamos do governo totalitário, o que seria a palavra totalitário? O que quer dizer totalitário? Totalitário vem de uma expressão total, né, que quer dizer todo, né, abrangência geral, tá? Mas em se tratando de política, trata de um governo arbitrário, um governo que centraliza toda a administração, todo o governo em uma só pessoa, tá? É um governo que não permite a liberdade de expressão e não permite também o exercício da democracia, galera, tá certo? É um governo rígido, perverso, que persegue as pessoas, toda e qualquer pessoa que vai de encontro aos seus princípios políticos, beleza? Muito bem. O surgimento do governo totalitário. Quais são os governos totalitários que surgem a partir da Segunda Grande Guerra Mundial? A partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Temos a figura de quem, galera? Figura emblemática que vocês conhecem muito bem, né? Que é a figura de Hitler, né? Opa! Pronto. A figura de Hitler. Vejam bem, o que aconteceu na Primeira Grande Guerra? Hitler foi um cara que voluntariamente se voluntariou para lutar na Primeira Grande Guerra. Só que na Primeira Grande Guerra, a maior patente que ele recebeu foi uma patente de cabo, tá? Uma patente muito baixa. Então o que aconteceu? Hitler, ele tinha uma aspiração política muito grande e Hitler queria, de qualquer forma, ascender ao poder político, né? Na verdade, ele tinha interesses maiores. Então o que aconteceu é que Hitler, ele entrou no partido, né, no partido nazi, que hoje é chamado de nazista, e aí Hitler ficou nesse partido, né, militando, tá, defendendo os interesses da Alemanha. Nesse período, né, antes da eclosão da Segunda Grande Guerra, a Alemanha havia passado por uma crise, estava passando por uma crise financeira muito grande, uma crise política muito grande, por consequência do que foi tratado, gente, aqui, ó, no Tratado de Versalhes, tá? O que foi tratado, ó, aqui na Convenção de Versalhes. O que aconteceu na Convenção de Versalhes? O que aconteceu na Convenção de Versalhes foi o seguinte: é que quando a Alemanha ela é vencida, né, na Primeira Grande Guerra, ela, junto com seus aliados, ela é vencida, né, pela Tríplice Entente. Então o que acontece? É imposta sobre a Alemanha uma punição muito grande. A primeira punição da Alemanha: a Alemanha não poderia ter um exército além de 100 mil homens. A Alemanha ela foi obrigada a pagar uma indenização bilionária aos países da qual ela havia invadido, tá? Por exemplo, uma indenização bilionária no valor de 36 bilhões de dólares. Outra coisa, a Alemanha teria que devolver também dois estados muito importantes que ela havia adquirido no primeiro grande fronte, na Primeira Grande Guerra, da França, né?
que foi a Alsácia e Lorena, tá? Que aconteceu justamente no Tratado de Versalhes, que ele teria que devolver esses dois estados. Agora, uma coisa importante, é importante lembrar que uma outra coisa importante também que desencadeou essa grande guerra, essa primeira grande guerra, foi a questão do expansionismo, tá, gente? É muito importante lembrar dessa palavra aqui, ó, do expansionismo, tá? Ó, expansionismo. O que quer dizer expansionismo? A gente vai perceber, dentro do nosso texto aqui que estamos lendo, que só as grandes potências da Europa foram os países que se uniram, né? Se uniram para a realização para invadir outros territórios, e depois que eles invadiram esses territórios, anexavam os seus impérios, anexavam os seus países, né? Isso é chamado de expansionismo imperialista, tá? Expansionismo imperialista. Pronto. O que acontecia, galera? Esses países, por exemplo, como a Alemanha, Japão, tá? E Itália, foram países bastante desenvolvidos e o processo de industrialização estava em franco crescimento, né? Principalmente na questão do armamento bélico, né? De armas como metralhadoras, tanque de guerra, submarinos, navios, aviões de mapeamento, tal, de guerra também, aviões que eram utilizados para soltar bomba em outros territórios. O que acontecia? Havia uma necessidade muito grande de abastecer essas fábricas, tá? Essas fábricas, essas grandes indústrias siderúrgicas que trabalhavam com material de transformação, ou seja, com matéria-prima como ferro, estanho, o ouro, tá? O cobre. Então, todos esses recursos, esses países não tinham, porque os seus solos eram muito pobres. Então o que acontecia? Eles passaram a invadir outros países para anexar esses países, para explorar os recursos naturais desses países, ok? Então o que acontecia? Com esses recursos, eles acabavam abastecendo as suas fábricas, né, que estavam em franco expansão. Um dos exemplos, então, foi no caso a Alemanha, né? O que fez a Alemanha? A Alemanha ela invadiu a França e conseguiu anexar a Alsácia e Lorena, tá? Que está aí no texto também. Duas localizações importantes que foi Alsácia e Lorena, tá? Que pertenciam ao território da França, em que, aliás, gente, esses dois estados, essas duas províncias, essas duas expansões geográficas, os seus territórios eram riquíssimos em ferro, principalmente estanho e cobre, magnésio e outros materiais importantes, que foi importante também para abastecer essas fábricas bélicas que já estavam montadas em franco desenvolvimento na Alemanha e em outros países que foram aliados da Alemanha da Primeira Grande Guerra, beleza? Então, gente, o que acontece aqui? O surgimento de governo totalitário, nós temos a figura de Hitler, da qual nós conhecemos bem. Que Hitler, depois que ingressou no partido nazi, e depois ele é aclamado como chanceler, tá? Ele é aclamado como chanceler. Chanceler é mais ou menos a figura de um primeiro-ministro de um país. Então, na primeira tentativa, ele tenta dar um golpe de Estado, tá? Depois que ele tenta dar um golpe de Estado, essa tentativa é frustrada. E Hitler, ele é recluso, ele é preso, tá? Ele é preso na Alemanha e fica preso durante 5 anos, beleza? Então o que acontece? Hitler, durante 5 anos, ele escreve um livro muito importante chamado de Mein Kampf, tá? Que quer dizer Minha Luta, ou seja, seria uma manifestação de Hitler em manifestar-se contra isso aqui, ó, galera, contra o Tratado de Versalhes, que nós já falamos anteriormente. Lembram? Foi quando, no caso, as Nações Unidas venceram a Primeira Grande Guerra e criaram as Nações Unidas. Antes de ser criada a ONU, foi criada primeiro as Nações Unidas. Então, essas Nações Unidas foram elas que trataram a respeito da punição da Alemanha, beleza? Então Hitler, por ser um cidadão alemão, ele preso durante 5 anos, ele escreveu o Mein Kampf, né, que é um livro muito conhecido, tá? E nesse livro ele discute, na verdade, que o Tratado de Versalhes foi injusto com a Alemanha, né, que não deveria existir, que a Alemanha não deveria isso, e
Existe uma outra coisa importante que Hitler passou a alimentar dentro da Alemanha, que foi um discurso nacionalista. Aí a gente vai pensar, caramba, discurso nacionalista? O que é isso, professor? Então, o discurso nacionalista é uma forma de Hitler pegar, por exemplo, todas as pessoas que estavam na Alemanha. A Alemanha, naquele período, passava por um processo de crise financeira e crise política muito grande, por conta do Tratado de Versalhes, e Hitler começou a dizer aos alemães que a Alemanha era muito mais forte do que o Tratado de Versalhes, de que os alemães eram uma raça pura, de que os alemães eram muito capazes de vencer toda aquela crise, só bastava apenas se impor contra o Tratado de Versalhes. Porque, de certa forma, o Tratado de Versalhes, gente, ele impedia que a Alemanha se desenvolvesse, entende? Então os alemães passaram a acreditar, os alemães estavam cabisbaixo, tá? Na Alemanha, os alemães não acreditavam mais, desemprego muito grande, e na verdade o Tratado de Versalhes, por outra forma, impedia, de fato, o desenvolvimento econômico da Alemanha e a organização política da Alemanha. Então o que acontece? Com isso, Hitler foi começando a ganhar espaço no partido, tá? Depois de tudo isso de construir, depois de ter sido solto, depois de 5 anos, ele foi aclamado chanceler, como nós falamos na nossa fala anterior. Chanceler é um primeiro-ministro. E aí, quando Hitler chega a primeiro-ministro, aí chega no posto máximo, né? Aí é quando ele assume de fato o posto, aí começa a colocar em prática todas as suas intenções, né? As intenções de Hitler não eram intenções boas, embora nas entrelinhas do seu discurso fosse assim, mas um discurso meio que patriótico, nacionalista, tentando levar, vamos dizer, a moral da galera da Alemanha, que estava sob forte influência da pobreza, da falta de desenvolvimento, justamente motivado pelo que havia sido tratado no Tratado de Versalhes. Entende? Então, com isso a Alemanha consegue, né, depois que Hitler assume o poder na Alemanha, Hitler até então ele começa agora a iniciar invasões a outros territórios, como por exemplo na Polônia, né? Ele invade a Polônia e toma territórios da Polônia e ali ele anexa, né, ao grande império alemão. O que acontece com essa província que ele toma? Ele passa a explorar os recursos naturais, né, conforme nós falamos em falas anteriores. Ok, galera? Muito bem. Bom, o surgimento, né, dos governos totalitários, onde estamos falando, uma outra figura também da qual Hitler achou um terreno fértil, foi a aliança com Benito Mussolini. É importante dizer que esses caras aqui, eles eram, na verdade, Hitler era um grande seguidor e um grande simpatizante do fascismo, tá? Fascismo. Tá? Fascismo. Outro cara também que Hitler achou, gente, um terreno forte, foi o Benito Mussolini. Benito Mussolini. Tá? O Benito Mussolini, galera, foi o cara que criou o fascismo, tá? E ele e Hitler construíram, gente, uma aliança, né? No período da primeira, construíram uma aliança já no período da segundo fronte, estou falando da Segunda Grande Guerra, tá? Ele criou o fascismo. Na verdade, o fascismo ele foi um movimento, uma corrente filosófica dos trabalhadores, né, da área operacional, que o fascismo era chamado de feixe, tá? Trabalhadores que tentavam se sindicalizar na Itália e criaram o chamado fascismo, cuja expressão vem de feixe, ou seja, um grande feixe armado. Tanto é que o símbolo do fascismo hoje é um feixe de lenha amarrado com um facão, tá? Porque representa os trabalhadores, os lenhadores, operários que trabalhavam, enfim. Então, Benito Mussolini, o que ele fez? Ele ampliou o fascismo, só que ele ampliou no fascismo, galera, no sentido de tirar proveito, galera, tá entendendo? De estabelecer um governo totalitário. Muito bem, então o que acontece? Ele vai e ele amplia esse fascismo, né? Ele cria um fascismo e também com esse fascismo ele começa a se estabelecer politicamente e ascender politicamente na Itália, tá isso? Com isso ele cria, por exemplo, uma polícia, né, exclusiva,
do partido do fascismo, né, de Mussolini, e passa também a perseguir os inimigos políticos, tá? É por isso que a gente fala que um dos requisitos importantes, né, um dos pontos importantes na Segunda Grande Guerra Mundial é o surgimento dos governos totalitários, né? E aí, via de regra, o que seria o governo totalitário? Seria, na verdade, um governo onde cessa a manifestação da democracia, não permite as expressões, né, individuais nem coletivas, passa a perseguir inimigos políticos e estabelece um governo com linha de ferro, tá? Governo com mão de ferro, beleza? Então, os governos totalitários, tá? Que foi... E outra coisa importante também que Hitler encontra, gente, é um outro governo também totalitário que surge nesse período, é o chamado também Stalin, tá? Deixa eu colocar aqui, é o Joseph Stalin. Joseph Stalin. Tá? O Joseph Stalin, galera, ele foi o cara que deu um golpe de Estado na antiga União Soviética. Então o que acontece? Do ponto de vista da historicidade, nós temos um cara muito importante, que foi o cara que implantou praticamente o comunismo na União Soviética, que é chamado de Vladimir Lenin, tá? Vladimir Lenin foi o cara que pegou as ideias teóricas do socialismo clássico de Karl Marx e introduziu como forma de governo na União Soviética. É importante lembrar, galera, que nesse período na União Soviética, tá? Que é isso aqui, o RSS, na União Soviética, que hoje é conhecida como Rússia, antigamente, no período da Segunda Grande Guerra, ela era conhecida como Bloco Soviético, tá? Então, aqui o que acontece? Vladimir Lenin, tá? Vladimir Lenin foi o cara que implantou o socialismo na extinta União Soviética, tá? Só que é o seguinte, nesse período a Rússia, ela era composta, a sua população, ela já somava uma população de quase 150 milhões de habitantes. A outra coisa importante lembrar, galera, é que esses habitantes, a grande maioria deles eram camponeses, tá? Camponeses. Tá? A grande maioria camponeses. O que é camponeses? Eram operários, trabalhadores que trabalhavam no campo, tá? Que trabalhavam na área rural. Ao nosso tempo eram trabalhadores que trabalhavam, vamos dizer, no interior, né? Pessoas que trabalham com agricultura familiar, por exemplo. Eram pequenos agricultores. Então, qual era a ideia do comunismo? A ideia do comunismo é o seguinte, era um governo planista, onde visava a igualdade social e tudo que se produzia dentro do sistema, ele era, na verdade, arrebatado, ele era tomado, confiscado como parte do governo. E o governo, por sua vez, se sentia na obrigação de fazer essa distribuição entre a comunidade, ou seja, o que o comunismo pregava é que ninguém tem nada, tudo pertence ao governo, tudo é comum entre eles, o que é produzido no campo, o que é produzido na indústria, tá? Só que essa forma de governo é uma forma, vamos dizer, distorcida da sua ideia original, que é a ideia de Karl Marx, tá? E Karl Marx é o cara que cria o socialismo, o chamado socialismo clássico. Mas o socialismo clássico ele é muito diferente, totalmente diferente, é uma teoria mais humanista, tá? Voltado para a humanidade e uma denúncia da própria exploração da mão de obra do trabalhador. O que acontece com o comunismo que é implantado na União Soviética é que é um comunismo perverso, tá? E totalitário. É importante lembrar, galera, que esse Joseph Stalin, ele não se associou a Hitler não, tá? Ele é apenas um modelo de governo totalitário, Joseph Stalin. Aqui no Brasil, simultaneamente, nós temos também a aparição e manifestação de governos totalitários também aqui no Brasil, galera. Galera, não aconteceu apenas lá fora não, nem na Europa, nem na China, nem na Ásia não. Aconteceu também aqui no Brasil, tá? Concomitantemente, tá? Aqui junto com Joseph Stalin, com Hitler e com Mussolini, nós tínhamos uma outra figura também emblemática, conhecida como Getúlio Vargas, galera. Esse cara, conhecido como o pai dos pobres,
era um grande simpatizante de Hitler, viu? Diga-se de passagem, é verdade. Ele era simpatizante de Hitler e simpatizante também de Mussolini. Tanto é que aqui no Brasil, nesse mesmo período da Segunda Grande Guerra Mundial, aconteceu aqui um grande movimento, um movimento fascista, tá? Que é muito conhecido no livro de história, um movimento fascista conhecido como a UDN, que era patrocinado pela UDN e tinha como líder máximo dele o Plínio Salgado. Inclusive, galera, a saudação de Plínio Salgado era assim, ó, mais ou menos parecida como Heil Hitler, né? Onde todos os seguidores de Hitler acenavam com a palma da mão fechada, estendendo para frente. Então, esse movimento fascista foi muito comum aqui no Brasil, galera. Bom, e até hoje se discute também essa questão do fascismo, né? Na atual conjuntura política, aquela coisa toda, tal, que já é uma outra discussão. Beleza? Vamos voltar aqui ao nosso pensamento. Bom, Joseph Stalin foi o cara que deu um golpe de Estado, porque quando Vladimir Lenin ele implanta o socialismo na União Soviética, ele passa a ser o governo, tá? E não só ele, como há outros 3 caras também importantes, que é chamado de Vladimir Lenin, Joseph Stalin e Trotsky, tá? Se você for lá no livro de história e colocar lá, vai buscar fazer uma pesquisa sobre a Segunda Grande Guerra, você vai ouvir falar de uma figura Trotsky, tá? Que é uma expressão russa. Bom, o Trotsky, gente, seria a pessoa que, obviamente, que no falecimento, nos impedimentos políticos de Vladimir Lenin, quem deveria assumir a direção da Rússia, da União Soviética, era Trotsky. Então, o que faz Joseph Stalin? Ele promove uma verdadeira perseguição a Trotsky. Trotsky foge para o México, tá? E ele manda alguns agentes dele e lá Trotsky é assassinado. Então o que é que acontece? Então Stalin, né, o Joseph Stalin, ele assume, na verdade, dá um golpe e assume a direção da Rússia, né, que é hoje chamado Rússia, o bloco soviético. Então o que acontece? Então a Rússia começa agora a sentir os efeitos de um governo arbitrário, perverso e totalitário na Rússia, com perseguições e assassinato em massa de pessoas, de verdadeiros genocídios, galera, tá? Tanto é que no nosso primeiro ponto importante aqui, pontos importantes do desdobramento, né, da Segunda Grande Guerra, nós temos o surgimento dos governos totalitários, né, que temos Hitler na Alemanha, Benito Mussolini na Itália, tá? Opa, grava aí. E outro Joseph Stalin na Rússia. E aí, gente, a gente percebe aqui que está imbuído também 3 grandes potências, né? Que depois, mais na frente, quando eclode a Segunda Grande Guerra, a gente percebe que essa galera aqui, Hitler e Mussolini, se une e Joseph Stalin, ele luta do outro lado, tá? Porque a Alemanha e a Itália, junto com o Japão, juntam e formam o eixo, né? E do outro lado nós temos também a chamada o quê? O outro lado que chama aliança, né? Que a aliança é composta por quem? Pela Inglaterra, pela França e por quem, galera? Pela Rússia, tá? Um país totalmente comunista passa a se aliar com outros países capitalistas, né? Para lutar contra Hitler, Mussolini e contra o Império Japonês. Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, a outra parte importante também, galera, aqui, ó, nós já falamos aqui da violação do Tratado de Versalhes, que foi um dos fatores que desencadeia, né, a eclosão da Segunda Grande Guerra. O Tratado de Versalhes, por que Versalhes? Porque os países que haviam vencido, né, a Primeira Grande Guerra, os aliados, eles se reuniram, né, na grande reunião das Nações Unidas, e nas Nações Unidas ele trata a respeito das punições, né, das punições para a Alemanha, beleza? Não só para a Alemanha, como também para o Japão e também para a Itália, beleza? E aqui o Tratado de Versalhes, eu coloquei França porque a reunião, né, das Nações Unidas aconteceu na França, tá? Então Versalhes fica na França, beleza? Vamos lá. A outra coisa importante, galera, aqui que nós lemos, que é a formação do eixo, né? O que é a formação do eixo? Importante, viu? A gente guardar isso, a formação do eixo, tá? Então, quem era o eixo, galera? O eixo era formado por quem? O eixo era formado por quem?
Alemanha, tá? Outro país, Itália e Japão. Bom, beleza? Alemanha. Você vai perceber que no período da Primeira Grande Guerra, a Alemanha ela é quase como aquela que provoca também a Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Grande Guerra, galera, ela surge o quê? A partir o estupim da guerra, da Primeira Grande Guerra, é o assassinato do arquiduque, né, Francisco Ferdinando, tá? Que ele era o imperador do Império Otomano, né? O Império Otomano onde juntava a Hungria, né, e os Países Baixos ali, tá? Então, um certo homem, tá, era ligado a um partido chamado Mão Negra ou Mão Preta, e ele foi uma pessoa que assassinou, o cara que assassinou o primeiro imperador Francisco Ferdinando. Então, a partir daí foi que surgiu a Primeira Grande Guerra. Beleza? Muito bem. Formação do eixo. Temos aí a Alemanha, tá? Que a gente já falou, né? A Alemanha, galera, ó, importante, tá? A Itália, tá? E o Japão. É importante lembrar que nesse período, quem é que está no poder aqui na Alemanha, galera? Esse cara aqui, ó. Tá? É esse cara, Hitler, né? Esse cara perverso, esse cara mau, esse cara sanguinário, tem sangue nos olhos, que trava uma batalha pessoal contra os judeus, né? Negros, homossexuais, deficientes, tá? Porque o que acontecia, galera? Ele prega um discurso na Alemanha dizendo que só os alemães é uma raça pura, tá? Chamado arianismo, né? Ele diz que os alemães é uma raça pura e de que tem que subjugar todas as outras nações, né? Então o que acontece? Os alemães acabam acreditando nesse cara, e há quem diga, alguns historiadores, que Hitler era um cara muito enérgico, né, no seu discurso, o seu discurso era um discurso muito abrasivo, né? Era um discurso que levantava, vamos dizer assim, pessoas, né, e deixava as pessoas enfervescidas, né, para uma grande revolução. Então esse era o segredo de Hitler, tá? Hitler, embora a gente não tendo, por exemplo, nível superior, mas Hitler era um cara que tinha um poder de persuasão muito grande e era um excelente orador, viu? O cara era primeiro, mas em compensação, dentro do coração do cara havia maldade, o cara queria dominar o mundo, entende? O cara queria dominar o mundo. Hitler foi ele, gente, que promoveu uma perseguição aos judeus, né? E a história diz que esse cara consegue assassinar, exterminar quase 6 milhões, galera, quase 6 milhões de judeus, tá? Foi uma coisa muito séria que aconteceu em toda a história, no chamado campos de concentração. O que era campo de concentração, gente? Campo de concentração era todos os prisioneiros políticos, prisioneiros de guerra, soldados e pessoas comuns que eram, né, aprisionadas pelo exército alemão, e em compensação esse cara jogava todos no campo de concentração e muitas vezes jogavam num chamado câmeras de gás, né? Eles colocavam dentro dos vagões e ligavam os gases, tá? Gases venenosos, e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas morreram, perderam a vida. Inclusive, nos dias atuais ainda existem algumas pessoas que conseguiram escapar desses campos de concentrações, pessoas que fugiram, se esconderam de alguma forma no meio da mata, e até hoje muito velhos ainda, pessoas que geralmente já são com mais de 95 anos, né, judeus principalmente, e descendentes de judeus, que ainda contam essa triste história, né, essa triste trajetória que foi a história do povo judeu no período da Segunda Grande Guerra. Beleza? Vamos lá. Bom, temos aí, gente, a figura de Hitler, que foi o cara que comandava a Alemanha, que nós falamos anteriormente, a forma de que Hitler ele conseguiu ascender politicamente, tá? A formação do eixo. Temos aqui a Itália, né? Falamos da Itália. Quando falamos da Itália, falamos desse cara aqui, gente, ó. Desse cara aqui, ó. Esse aí é o Benito Mussolini, tá? Esse Benito Mussolini foi o cara que comandou a Itália, tá? Por muitos anos com punho de ferro. É por isso que a gente fala que um dos pontos importantes, né, para o surgimento, para a eclosão da Segunda Grande Guerra, foi a aparição do surgimento dos governos totalitários, tá? E Benito Mussolini não fugia a regra, galera. Ele era um cara muito ruim mesmo, tá?
Não tinha nada de bonzinho não. Embora se alguns livros falem dele, ou pinte ele como um sujeito bom, ele não tinha nada de bom não. O menino Mussolini era perverso mesmo. E ele tinha uma frase muito conhecida, que é muito conhecida hoje no meio da história, que é o seguinte: quando ele queria adquirir uma verdade do sujeito, ele metia o pau no cara, submetia o cara a uma forma de tortura mais terrível que você possa imaginar, tá? E ele dizia o seguinte, ó: se você pegar um sujeito, você submetendo ele a uma tortura, você consegue arrancar dele uma verdade. Ele diz, olha, uma mentira, ali ele dizia, melhor dizendo, uma verdade, uma mentira sendo, melhor dizendo, uma mentira sendo repetida 100 vezes, ela se torna uma verdade. O que isso quer dizer que, embora a pessoa não estivesse dizendo a verdade, mas a pessoa era submetida a tanto sofrimento que acabava confessando algo da qual não tinha feito. Esse era um dos critérios também, gente, que a ditadura militar aqui no Brasil também utilizou bastante, tá? Para acusar o sujeito de algum erro que o sujeito não tinha cometido. O que o exército fazia? Pegava o camarada e dizia, você é subversivo. Não sou, você é subversivo. Tome pau no cara, tome pau. Pá, 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 e todo tipo de sofrimento. Cortando o cara, cortando o dedo, torando o dedo, entendeu? Colocando objetos nos orifícios, tal, e outras coisas mais, até que o cara não aguentava mais, não, eu sou subversivo, foi eu que fiz, e eles acabavam matando o cara, porque o cara, quando acabava sendo pressionado e confessando com sua própria boca, e admitindo a culpa da qual não tinha feito, então, o que acontecia? Eles legitimavam o assassinato do cara, matavam o cara. Então, tanto Mussolini como Hitler e Stalin faziam a mesma coisa. Bom, nós falamos também nesse mesmo período que, em se tratando de governo totalitário, voltando um pouco à parte de cima, falando de Vargas aqui, Vargas era conhecido, gente, como o pai dos pobres, tá? Ele era conhecido como o pai dos pobres. Mas, de certa forma, Vargas, ele impunha também uma perseguição aos inimigos políticos. Ele não dava sossego não para os caras que eram contra ele. Entende? Agora, uma coisa importante, e é importante lembrar que no governo de Vargas foi o governo onde os direitos trabalhistas mais avançaram. Foi no governo de Vargas que se criou a CLT, né? A CLT, que é a lei hoje que rege o trabalhador, as relações de trabalho, entre trabalho e empregador, entende? Que, na verdade, a CLT quer dizer consolidação das leis trabalhistas. Beleza? Vamos lá. Bom, formação do eixo e a outro Japão. O que acontece? O Japão, nesse período, gente, o Japão ele é comandado por um imperador. O Japão é comandado por um imperador. A Itália é comandada por Benito. Deixa eu colocar só Mussolini, fica mais fácil. Por Mussolini. Mussolini, tá? E aqui é Hitler. E aqui é por Hitler. Entende? Então, esses três caras aqui formam o eixo, tá? Esses três caras formam o eixo. Aqui, ó. Esses três caras formam o eixo. Beleza? Vamos lá. Outra parte importante, gente, é a formação da aliança. A formação da aliança, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. O que é a formação da aliança? A formação da aliança, galera, ela é formada por quem? Pela Inglaterra, ó. Ela é formada pela Inglaterra. Opa, Inglaterra, né? Formada pela França. E quem mais, galera? Rússia, não é isso? Isso. URSS, tá? O URSS, galera, quer dizer União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Por isso que é chamado de Rússia essas três letras aqui, beleza? Muito bem. Ó, Inglaterra,
França e Rússia. O que acontece, gente? Depois do segundo período, antes de terminar a Segunda Grande Guerra, faltando 2 anos, depois do segundo período, entra um outro país, tá? Muito importante, que é um fator decisivo na guerra. Tá? O que acontece? Galera, o Japão, insatisfeito pelo embargo econômico que os Estados Unidos havia feito ao Japão, o Japão tinha uma grande necessidade de crescer economicamente, tá? E os Estados Unidos impedia isso, né? Porque o Japão já sinalizava um apoio à Alemanha. Então era um país não muito grato, tá? Era um país para os Estados Unidos não muito confiável, beleza? Não muito confiável. Então o que aconteceu? Os Estados Unidos, por impor um embargo econômico ao Japão, o Japão, com raiva, querendo promover um racha definitivo com os Estados Unidos, o Japão vai e invade, né, a base militar que está instalada no Havaí, chamada de Pearl Harbor, beleza? Conhece? Muito bem. Tem um filme muito legal também, viu, gente, que vocês deveriam assistir, que conta um pouco da história da Segunda Grande Guerra. Então o Japão acaba pegando a base militar de Pearl Harbor desprevenida e mete bomba, né? Bombardeia a galera, fuzila mesmo, manda fogo na galera, destrói e mata quase 2.000 militares, beleza? O que acontece? Isso faz com que, galera, os Estados Unidos entrem na guerra. Os Estados Unidos até então, nesse período que não é nada besta, apenas estava ganhando dinheiro, galera, produzindo fardamento, armamento bélico e produzindo outros artefatos para a guerra para os países que estavam no fronte e estavam montando um montão de dinheiro, galera. Então o que acontece? Com tudo isso, gente, o que acontece? Os Estados Unidos entram na guerra. E aí quando os Estados Unidos entram na guerra, passa a pressionar também o governo brasileiro, que até então era um grande simpatizante de Hitler, né? Era um grande simpatizante de Mussolini, era um grande simpatizante do fascismo, do nazofascismo, tá? Por que nazo? Porque Hitler era do partido nazo, por isso nazo, ok? Fascismo, o nazismo, ok? Do nazofascismo. E aí o presidente Roosevelt, né? Chega para o presidente Getúlio Vargas e diz: olha, eu preciso do seu apoio, meu amigo. O que você pode fazer? Nós precisamos construir uma aliança da boa vizinhança, afinal de contas nós fazemos parte da América. Eu sou da América do Norte e você é da América do Sul, então você precisa apoiar os países americanos. Então o que acontece? Nesse sentido, Vargas, que até então era neutro, o Brasil estava numa posição de neutralidade no período da Segunda Grande Guerra, Vargas estabelece uma aliança com os Estados Unidos, tá? E aí cede uma base militar para que os Estados Unidos possam se organizar para melhorar a invasão a outros países do eixo. O que acontece com isso? Vargas, que não é nada besta, Vargas faz um acordo milionário, gente, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos derramam aqui muito dinheiro. Esse dinheiro, na verdade, foi um dinheiro para a construção de uma siderúrgica nuclear, que nunca saiu do papel. Que, aliás, essa siderúrgica é uma das obras que mais alimenta a corrupção, viu? Ok? Muito bem. Nesse sentido, o que Vargas faz? Vargas vai e organiza uma grande expedição, né? E manda lá 25 pracinhas brasileiros, 25 mil, melhor dizendo, para participar do fronte chamado de FEB, né? Que é os expedicionários, tá? É o exército dos expedicionários que vão para a guerra para participar lá do fronte, uma forma de Vargas encontrar para formar aliança com os Estados Unidos. Beleza? Muito bem. Pronto. Feito isso, galera, né? Os Estados Unidos depois participa da aliança e depois, né, os Estados Unidos, tá? Deixa eu colocar aqui vírgula e depois os Estados Unidos da América, tá? Estados Unidos da América pode ser escrito assim, beleza, galerinha? Muito bem. Ó. E aí temos aí a formação da aliança, tá? Bom, o que acontece, gente? Terminado o fronte, galera, o que acontece, galera? Aí a guerra ela ganha uma proporção mundial, né? Com a entrada dos Estados Unidos aqui, ó,
A Segunda Grande Guerra ela ganha uma proporção mundial. Por quê, gente? Porque os Estados Unidos está localizado onde, galera? Os Estados Unidos está localizado onde? Na América do Norte, não é isso? Muito bem, ó. Muito bem, tá? Os Estados Unidos está localizado na América do Norte, né? No continente, não é isso? Perceberam? A América do Norte, o que é, galera? É um continente, está no continente, né? Continente americano. Aí nós temos aqui, ó, a Alemanha. A Alemanha está onde, galera? A Alemanha está onde? Na Europa, né? Opa! Ó. A Alemanha está na Europa. A Itália está onde, galera? A Itália está na Europa. É isso? E aqui nós temos, olha, o Japão. O Japão está onde, galera? Na Ásia. Tá? E depois essa guerra ela atinge até a África. Tá? A Alemanha ela passa também a invadir a África, né, para tomar conta de alguns países da África e para usar a África também como rota, né, para atingir alguns países pelas costas, né, para atingir os países onde o país era mais frágil na vigilância, né, na segurança dos seus soldados, ok? Então ele foi pela África e para facilitar, na verdade, a invasão a outros países que fazia divisão geográfica com a África. Beleza? Pronto, então tá aí, galera. A gente vai continuar mais, tá? Vamos apagar agora e vamos entrar um pouco na Guerra Fria. Beleza? Segura a onda aí, viu? Muito bem. Segura a onda aí. Daqui a pouco a gente termina, tá? É uma aula longa, mas a gente vai terminar, galera. Então o que acontece? Termina a Segunda Grande Guerra, gente, né? Depois os países se reúnem, né, na chamada Nações Unidas, né, na ONU, melhor dizendo, na ONU, e aí trata dos países. Beleza? Vamos lá. Vamos agora, galera, para a Guerra Fria, né? Uma guerra muito importante, chamada de Guerra Fria. Guerra Fria. Opa, Guerra Fria. Guerra Fria. E temos uma outra guerra também, né? Que é chamada Paz Armada. Paz Armada. Beleza? Muito bem. Opa! E aí? Beleza? Guerra Fria e Paz Armada. O que acontece, galera, com a Guerra Fria? Na verdade, a Guerra Fria ela foi promovida por duas grandes potências, né? Que depois de encerrada o segundo fronte, né? Aí as duas potências elas saem com força total e saem com uma potência bélica muito grande, que é a chamada Rússia, tá? Com o seu socialismo, e o outro é os Estados Unidos com o seu capitalismo. Duas grandes potências. E aí começa agora a chamada Guerra da Sabotagem, que é chamada de Guerra Fria, né? Onde a gente vê isso muito presente no filme de 007, né? Já percebeu? Se liga, tá a dica, hein, galera? Muito bem. Continuando aqui, nós temos a Guerra Fria, que ela é idealizada pela União Soviética, pela Rússia, tá? Pela Rússia, e aí demanda o comunismo. E aqui nós temos os Estados Unidos, né, que é o UEA, Estados Unidos da América, que é o capitalismo. Capitalismo. Pronto, capitalismo. Beleza? Então, gente, o que acontece? Aí a gente percebe que como não é uma guerra fria, o que quer dizer guerra fria? Guerra fria quer dizer que é uma guerra que não tem um contato direto, tá? Não tem a troca de tiros, não tem a troca de armamentos, é uma guerra de sabotagem, é uma guerra de interesses políticos, tá? De interesses políticos, ideológico e capitalista. Porque ambos, como os dois países saíram como superpotência do segundo fronte, eles agora querem se estabelecer no mundo comercial, no mundo do capitalismo. Eles querem estabelecer as suas ideias ideológicas. Então o que acontece? No comunismo, galera, o que acontece com o comunismo?
A Rússia, o que ela faz? Ela tenta estabelecer uma hegemonia, né? Ela tenta dizer para o mundo que o sistema capitalista, que o sistema comunista é o melhor. Por isso que o sistema capitalista é tão bom que hoje nós, russos, somos uma potência. E do outro lado também os Estados Unidos iniciava também esse mesmo discurso, dizia, olha, o capitalismo é muito bom, por isso que somos uma grande potência. E isso vai por longos anos, galera, muitos anos, ok? Bom, o que acontece com a Rússia? A Rússia o que faz? A União Soviética possui um sistema socialista baseado na economia planificada. Ó, aqui na economia planificada. O sistema de governo da Rússia era um sistema planificado. E o sistema de governo dos Estados Unidos, ou potência mundial, era um sistema capitalista, né? Era um sistema capitalista. Oh, já tem aqui. Era um sistema capitalista. Deixa eu colocar aqui. Um sistema capitalista. Capitalista. Era um sistema capitalista, tá? O que dizia a economia planificada, galera? A economia planificada significava dizer aqui que o partido, existia um partido único, tá? Um partido único, igualdade social. Deixa eu colocar aqui embaixo que é melhor, porque fica mais claro para vocês entenderem, tá bom? Deixa eu apagar aqui, eu vou colocar aqui planificada, para ficar mais claro. Aqui, planificada. Planificada. Ó. Planificado significava o quê? Partido único. Partido único. Isso, partido único. O que mais? Partido único. Igualdade social. Igualdade social. Opa, vírgula. Igualdade social. E falta de democracia, tá? Falta de democracia. Tá aí na apostila, viu, galera? Falta de democracia. Vocês lembram que a falta de democracia nada mais é do que um exercício do governo totalitário, beleza? Vai ficar bem claro, tá? E a outra forma de governo, gente, dos Estados Unidos, na Guerra Fria, nós temos aqui o que? Baseado aqui, ó, no capitalismo. Capitalismo baseado na economia de mercado, tá? De mercado, vírgula, sistema democrático, e propriedade privada, tá? E propriedade privada. Importante lembrar, viu, galera? Ó, duas coisas importantes aqui que essa Guerra Fria promoveu, porque na verdade a Guerra Fria ela é uma guerra de sabotagem, né? E uma guerra de interesse ideológico, tá? E político. Muito bem, na Guerra Fria temos aí comunismo, tá? Política de planificação, ok? Sistema planificado. O que é planificado, galera? Aqui, ó, partido único, igualdade social e falta de democracia, governo totalitário, totalmente, tá? E aqui nós temos governo dos Estados Unidos, tá? Aqui, ó, URSS, Rússia, né? E aqui, ó, UEA, que é os Estados Unidos da América, beleza? O que é? A sua política era baseada na economia de mercado, tá? Mercado consumista, que o capitalismo a gente sabe, né? Que é um consumo exacerbado, né? Quanto mais consumismo, melhor, aquela coisa toda, tá? Baseado na economia de mercado. E a outra coisa é um sistema democrático e propriedade privada, né? Deixa eu colocar aqui, propriedade privada, melhor dizendo aqui, galera, deixa eu escrever aqui. Propriedade
privada. Isso. E propriedade privada. Beleza? Basicamente isso, tá? Seria baseado na economia, tá? Na economia de mercado, sistema democrático, né? Que nos Estados Unidos é um país democrático, tá? É um país democrático. E na propriedade privada, porque o sistema capitalista é um sistema que protege as propriedades, tá? É um sistema de expansão capitalista baseado praticamente na propriedade privada. Tanto é que lá nos Estados Unidos não existe, por exemplo, hospitais públicos. A grande maioria dos hospitais ele é hospital privado. As propriedades, grandes propriedades, não pertencem ao governo federal, pertencem à iniciativa privada. Por quê? Por ser baseado no capitalismo, baseia na lucratividade. Beleza? Combinado? Vamos agora, gente, na paz armada para a gente dar o nosso feedback. Beleza? Vamos lá. Bom, entenderam, né? Guerra Fria demanda o quê? Guerra Fria foi promovida por dois países, né? Um socialista, no caso se tratando da Rússia, o outro capitalista, se tratando dos Estados Unidos da América, tá? Aqui. Outros são dois países antagônicos, grandes potências mundiais, mas antagônicos na ideias, né? Ou seja, o comunismo demanda aqui uma economia planificada, que é um partido único, tá? Igualdade social e antidemocrático, tá? Enquanto que os Estados Unidos seria o quê? Um sistema capitalista baseado na economia de mercado, um sistema democrático e também na propriedade privada. Beleza? Vamos apagar aqui e vamos passar para o próximo passo. O próximo passo agora vai ser paz armada, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Beleza, galera? Bom, eu vou estar de plantão, viu? No WhatsApp, tá? Do grupo de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá falar comigo no privado ou até mesmo no grupo, dizer, professor, eu estou com dúvida. Ou você pode escrever a sua dúvida também lá na sala Google, viu? Na sala Google, se você observar, tem um espaço lá que é para fazer comentários. Os comentários estão abertos não só para os professores, como também para os alunos. Você pode colocar a sua dúvida, porque eu vou lá na sala continuamente observar se existe alguma observação, alguma dúvida, e a gente já sana as dúvidas. Beleza? Vamos passar agora, galera, para a paz armada, viu? Que é um assunto muito bom também, que é um assunto da nossa apostila, que dá pano para manga, viu? Veja, eu também vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios, tá? Eu vou colocar uma lista de exercícios, vocês fazem a leitura, respondem os exercícios, tá? E você, depois que você responder, eu vou colocar, disponibilizar para você também na sala Google, vou disponibilizar o gabarito para vocês fazerem a conferência, tá? E qualquer dúvida, a gente está aí de plantão. Vamos lá. Bom, a outra coisa importante, galera, é a paz armada, né? Paz armada. Por que significa paz armada, né? Porque na verdade não houve fronte, né? Não houve guerra declarada, entendeu? Não foi disparado nenhum tiro, né? Os homens, as nações não precisaram ir ao fronte, ao confronto direto. Por isso que é chamado de paz armada, beleza? Na paz armada, gente, o que é correto? É chamado também de corrida armamentista. Ó. Paz armada, ela é chamada também de corrida armamentista. Corrida armamentista, tá? Foi o período que, na verdade, na expressão explícita, muito bem, este período, a extensão da paz armada, as duas potências envolveram-se em corrida armamentista, espalhando o exército, armamento e seus territórios nos países aliados. Então, como no caso, a paz armada ela é uma continuidade, gente, da Guerra Fria. Só que a única diferença é que os países passam a buscar outros países aliados para estabelecer os seus modos de governo, né? As suas teorias de governo, um socialismo e o outro comunismo. Na verdade, havia uma disputa muito grande por trás dos bastidores aí entre Estados Unidos, uma guerra de interesse entre os Estados Unidos e a Rússia, tá? E aí o que acontece? A Rússia cria o chamado o Pacto de Varsóvia, né? Varsóvia, tá? E aqui, Estados Unidos da América criam o que, galera? Criam a OTAN, né? Tá? Isso, tá?
O Pacto de Varsóvia são os países que se simpatizam, né? Simpatizam com o modelo comunista da Rússia e acabam se aliando a esses países e recebem consigo também armamento bélico, porque muitas vezes esses países estão em confronto, né? Estão em conflito direto com outros países, por exemplo, na disputa de território, na disputa de fronteira. E aí, quando eles se aliam a esses países grandes, a Rússia se encarrega de armamentar esses países para melhorar o seu combate, para sair vitorioso em combate. Entende? Então o Tratado de Varsóvia tem isso também, não só para dar suporte teórico, como também para dar suporte prático, enviar armamento, tá? E outro lado também a OTAN, os Estados Unidos, o mesmo processo. Todos os países que eram simpatizantes do capitalismo recebiam não só apoio teórico dos Estados Unidos, como também recebia apoio prático, ou seja, os Estados Unidos se encarregavam de financiar a guerra desses países, beleza? E no Pacto de Varsóvia nós temos alguns países, como o que, gente? O Pacto de Varsóvia